Aníbal Moreno retorna de suspensão. Pode ser um reforço aí, pode começar jogando. Você não gosta do Aníbal Moreno? Não. É mesmo? Me pareceu que não. Olha Não, que... é um jogador comum, super valorizado, jogador que, assim, ele tem o mau hábito de errar passe da distância que eu tô pro Vampeta aqui. Isso me incomoda um pouco. O Emiliano Martinez tem melhor passe. Sim. Só que na marcação eu sou mais do Aníbal Moreno. Acho que até por isso. E o Abel revela uma preferência hoje no meio de campo pelo Aníbal, né? Concordo contigo. Então, assim, fica nesse rodízio. Assim como agora vai ter o rodízio Kelvin e Giai na lateral direita. Bom, de bom nível. E o Andreas Pereira? Eu ia comentar agora isso, mercado da bola. Andreas Pereira, Palmeiras vive essa expectativa, né? Pela Muito chegada bom. do Andreas Pereira. É jogador que chega para ser titular dos Palmeiras. No Palmeiras, especialmente em quase na todos os função de clubes. camisa 8, né? É, exato. Agora, como camisa 10, como armador do time, pode ser titular Pode também o jogar. Andreas? O Andreas Pereira só não entraria hoje no Flamengo por 2 motivos. Aquilo que lamentavelmente aconteceu para ele lá em Montevidéu e pela qualidade do time do Flamengo, né? De opções, né? É Mas ídolo do Palmeiras, você acha, o Andreas Pereira? Cê Antes sabe- mesmo de chegar Você sabe a que vestir a camisa, Mauro? Você sabe que tem muita camisa mesmo. Claro, tem muito mesmo. contato, mas quem vai ao Allianz Parque sabe disso. Muita camisa. Desde 27... Não, 27 de novembro foi um sábado, mas vai, digamos, a partir de 29 de novembro de 2021, segunda-feira, tem muita camisa com o nome do Andreas Pereira. E o Palmeiras está trabalhando muito bem nesse aspecto para isso também. Para a apresentação do Andreas Pereira, para institucionalmente não fazer nenhuma alusão. E é óbvio, né? Eu pensei que ia ter. Você falou, vai ter um marketing aí no meio, eu já Por pensei que ia ter. respeito ao Andreas, ao Flamengo, ao futebol e ao ser humano. Não vai ter nenhuma alusão. Eu acho quase que certo que ele vai usar a camisa 8, né? E, enfim, e vai ser um 8 mesmo, né? E evidentemente o Palmeiras está tomando todos os cuidados e tem que tomar. Imagina até se porque chama o atleta dele. Daverson pra fazer a apresentação. Não, eu vou falar um negócio, olha aí. Brincadeira, né, gente? Esse Mas cara joga segue o muito, jogo. ele joga muito, para mim ele vai pra muito Copa bom do jogador. Mundo. Tem Muito bom potencial. jogador. Um dos melhores jogadores aí, hoje que o Brasil tem no setor de meio campo. Mas ele é muito corajoso em vir pro Palmeiras, viu? Porque eu não viria nem a pau. Se fosse você, o que aconteceu? Nem a pau, você é maluco. Primeiro que é uma gozação do caramba. Camisa dizendo que eu sou ídolo porque eu errei e isso machuca. Machuca. Isso carrega a pra pessoa, caramba. Claro, claro. Então eu vou chegar no time, a agremiação que eu vou defender, vou chegar no Allianz ou na rua ver os caras com a camisa da onde eu errei. Aí um momento doloroso que ele era... Mas será que ele tem Ele era um dos gozação? melhores jogadores Mas será que em teria campo clima pra naquele voltar ao jogo. Flamengo? E vinha Não é jogando voltar- muito bem no Flamengo. Voltar ao Flamengo, não é será que votar ele o teria Flamengo. clima pra voltar Não é ao votar o Flamengo? Não, o Flamengo. Flamengo não votaria. Não, votar o Flamengo E é não. muito bom jogador. Votar o Flamengo não. Pô, ele tava empregado. Ele não tá desempregado. Ele tem proposta de outros clubes. Isso. Tô falando a coragem demais de vir pro Palmeiras, aonde eu era sinônimo de gozação. Sou sinônimo de gozação. Lembrando que o Palmeiras... Você tá entendendo o que eu tô falando? Pepe? Claro, claro. Não, claro, e é absolutamente Mas humano isso não esse fica pensamento. no primeiro momento, E o- talvez? Depois o torcedor pode esquecer dessa história. Jamais Conforme vai as esquecer. atuações do André É só ver, Pereira, o o cara torcedor fala, do pô, Flamengo beleza. chama de pitico na sacanagem com ele e tal, não sei o que lá. E aí a rivalidade Palmeiras e Flamengo, a torcida do Palmeiras faz o quê? Uma camisa de gozação pra sacanear o Flamengo. E daqui a pouco E com vai ter esse o Flamengo atleta, esse e atleta Palmeiras agora tá no lá. Já tem muita Pois gente é. usando. Já tem Não, muita gente ele tem que ter moral, o Palmeiras coragem, lançou a estofo. camisa nova, Ele tem tem. gente com a camisa nova e o nome do Andréas Pereira. Então, Pro Vampeta, Andréas Pereira é corajoso de vestir a camisa do Palmeiras depois do que se passou, daquele erro na final da Libertadores. Piperno, tá chegando o Andréas. Esse assunto também vai ser inevitável. Claro. Até na entrevista de apresentação, alguém vai fazer essa pergunta pra ele. E daqui a pouco vai ter Flamengo e Palmeiras no Maracanã. É verdade. Mas eu acho que ele é simplesmente o mais importante jogador que o Palmeiras contratou em 2025. Por quê? Mais que o Vitor Roque? Mas, você sabe por quê? O setor em que o Flamengo é flagrantemente melhor que o Palmeiras hoje, mas muito superior ao Palmeiras hoje, é exatamente o meio-campo, principalmente depois da saída do Richard Rios. Então o Palmeiras tinha necessidade para ontem de trazer um jogador de altíssimo nível para esse setor. Com a chegada do Andréas, o Palmeiras tem condição de começar a pensar em equilibrar esse setor. Olha a oferta de nomes que o Flamengo tem para o meio-campo e o Palmeiras. Agora, 5 minutos atrás, a gente estava discutindo aqui o Aníbal. O Aníbal não seria nem banco no Flamengo. Então, esse é um setor
em que o Palmeiras tem que começar a trabalhar rapidamente para descontar a diferença. E eu acho que com o Andrés, o Palmeiras aí sim ganha um nome grandão, enfim, um jogador em nível de seleção brasileira, para começar a equilibrar as coisas. Eu acho que o Palmeiras, depois que o Abel finalmente descobriu que o Vitor Roque poderia jogar ao lado do Flaco Lopes, aliás, convocado para a seleção argentina, o Palmeiras sim, no ataque, passou a equilibrar as coisas, e o Flaco, ao contrário do que, né, a parte, digamos, menos saudável da torcida do Palmeiras reclamava, precisa de um 9, precisa de um 9. Não, precisava de criar condições para um 9 jogar bem. E o Flaco Lopes estava lá sendo muito mal usado. Eu achava, inclusive, o fim do mundo, discuti com vocês aqui, o fato de que o ano passado, se você perguntasse para um palmeirense e para um São Paulino quem era melhor, o Caleri ou o Flaco, provavelmente a maior parte do público optaria pelo Caleri, que é um jogador de menos capacidade técnica e que fazia menos gols do que o Flaco. Mas a percepção é de que o Palmeiras não tinha um 9. Então, agora as coisas começaram a se encaixar melhor. Então, eu acho que essa é uma discussão já, enfim, superada e ultrapassada. Agora, em relação ao meio-campo, sim, o Flamengo, no setor de meio-campo, ele é muito melhor que o Palmeiras. Demorou para encontrar também uma solução para o Vitor Roque se encaixar nesse time, Palmeiras. A bola não estava chegando redonda para o Vitor Roque, gente. Não vai chegar redondo para ninguém com o meio-campo que o Palmeiras tinha, que acionava o 9 praticamente o tempo todo à base da bola longa. Com a bola, repito, Palmeiras ainda vibra quando a cada 1.200 lançamentos do Everton, o 9 recebe uma bola em boas condições. Não é assim que se joga. Assim, time bom joga com bola no chão e passos mais curtos. O Palmeiras ficava insistindo demais nisso. Agora que tem dois caras para trabalhar melhor a bola na frente, e veja, o Palmeiras nesse meio tempo teve o Estevão e teve antes dele o Hendrick. E mesmo assim, os dois meninos também eram mal acionados. E imagina então com o Vitor Roque e o Flaco. Mas agora, com os dois juntos e um meio-campista de qualidade, como é o Andrés, acho que o Palmeiras tem uma chance maior de corrigir esse problema. E com ele no time, o Palmeiras dá mais possibilidades ao técnico. Tanto pode jogar com a configuração atual do Aníbal, M e o Lucas Evangelista e mais um, que seria o Andrés, como o Andrés entrar na vaga do Evangelista. E esse debate começa com a gente falando do Andrés Pereira, e ao que consta, não houve interesse do Flamengo no retorno do Andrés agora, e o Palmeiras, que tentou o jogador lá no início do ano e fez uma oferta que girava em torno dos 20 milhões de euros. Negociou bem o Palmeiras, hein? Agora tá levando o Andrés por 10 milhões de euros, né? Tá pagando a metade do preço pelo Andrés. Então, paga metade do preço e vendeu o Richard Rios pelo triplo do preço. Naquele momento, o Richard Rios valia mais ou menos o que o Palmeiras pagaria no Andrés. O Richard Rios, obviamente, teve a sua cotação inflada aí pelo bom mundial. O Palmeiras ganhou mais dinheiro, não tinha urgência em vender o jogador, pôde negociar melhor e esperou um pouquinho mais e trouxe o Andrés pela metade do preço. E agora, quanto que não vai sair o Flaco Lopes com essa convocação para a Argentina, hein? Provavelmente o dobro do preço que foi pago lá atrás em 22. Também um ótimo negócio. Não foi barato. Por menos de 40. Ele chegou a ser o jogador mais caro da história do Palmeiras. Exato, até essa temporada. Até o Paulinho, quando chega o Paulinho e o Vitor Roque. Baita negócio. Por menos quando veio foi por 10 milhões, né, de dólares ou mais. Quem? O Flaco. Foi 10 e pouco, acho que 10 e meio por aí. Ó, por menos de 40 milhões, jogador desse não sai, hein? Quem? Flaco Lopes. Chegando a oferta, agora ainda mais com depende da oferta, com esse depende dele querer. De seleção argentina, centroavante. Se o Richard Rios saiu por quase 30 ou 30, né? Esses são momentos. E clubes, né? Sem dúvida. Tem clubes. O Palmeiras tem sabido negociar muito bem. Até o que falou o João Paulo Sampaio agora numa entrevista ao Pó de Porco. Grande... Do Gabriel Amorim e do Quinho. Forte abraço. Quem são? Gabriel Amorim e Quinho. Amigos queridos, eu tenho a honra de ter sido o primeiro entrevistado no Pó de Porco. Eu fui o primeiro entrevistado no Pó de Porco. Aliás, fui o cara que mais foi entrevistado no Pó de Porco. E, aliás, fiz o texto do aniversário do Palmeiras junto com o Pó de Porco. São queridos amigos, o Kim e o Amorim. Uma rima que é a solução. O João Paulo fala numa entrevista muito boa com a primeira serviço no Pó de Porco sobre isso. Que o Palmeiras, se eu não me engano agora, semana passada ele gravou antes do Palmeiras ser tetracampeão brasileiro sub-20, o Palmeiras já recebeu dinheiro por 142 atletas da base que não jogaram no time de cima.
Fora os outros todos, o Estevão, os ETs, Estevão, Hendrick e tal. Jogadores que você nem sabe quais são, o Palmeiras recebe e ainda pode receber porque tem 30, 40, 50, 20% dos direitos econômicos. Então isso que é impressionante, que dá quase 2 bilhões de receita financeira, sem contar esportiva e sem contar a mudança da história que o amigo do Vampeta conseguiu ao chegar em março de 2015 ao Palmeiras, que é o João Paulo Sampaio. E eu quero dizer também, reiterar e reforçar isso. O Palmeiras, terça, né? No dia do aniversário, ganha do Red Bull Bragantino nos pênaltis e ganha o Tetracampeonato Brasileiro Sub-20. É um torneio que existe desde 2015. E que, evidentemente, não tem a história da Copa São Paulo, que começou em 1969, com 4 clubes, agora são 6.438, mas aquela música que é muito divertida, tal, não tem copinha, não tem mundial, já tem 2 copinhas e agora rebaixada, não tem mundial, aquela música faz parte do jogo, mas o Palmeiras é o maior campeão nacional Sub-20. Lembrando que o Palmeiras já era e continua sendo o maior campeão paulista Sub-20. A copinha é mais importante, mas muito mais interessante você fazer isso. E mais do que ganhar Sub-20, Sub-17 ou Sub-11, é revelar o que o Palmeiras tem revelado. O que o Corinthians já revelou, o que o Flamengo ainda revela, outros clubes também, o São Paulo revela, não tem usado tão bem, mas tem vendido, continua vendendo muito bem. E o Palmeiras mudou a partir do João Paulo Sampaio essa história. E o Flamengo também acabou de, na outra semana, ser bicampeão mundial. Também ganhando os pênaltis no Maracanã, como já havia ganhado ano passado com o Felipe Luiz no comando. Esse torneio mundial tem 4 anos só. Dos 4, o Flamengo já ganhou 2. E o Flamengo, a Libertadores, acho que é 2011. Teve 2 anos que não teve. Olympiacos e agora o Olympiacos e agora o Barcelona. O Flamengo é o maior campeão da Libertadores, Sub-20. O Flamengo é o maior campeão mundial Sub-20. E o Palmeiras é o maior campeão do Brasileiro Sub-20 e também do Paulista Sub-20, se é questão da Copinha. E Flamengo e Palmeiras também, ao mesmo tempo, são as 2 grandes forças, a partir de 15 e, sobretudo, 16, no futebol de cima. Nunca na história do futebol brasileiro aconteceu tamanho predomínio em cima e embaixo, como tem acontecido com o Flamengo e Palmeiras. E com clubes que eram dominantes, sobretudo na base, como São Paulo e Corinthians, pegar o exemplo paulista, que já não são mais. Então, o copia e cola do Palmeiras fez muito bem direitinho. O Flamengo segue fazendo, até pelo tamanho de torcidas fabulosas como o Flamengo e Corinthians, quase todo mundo quer jogar no Flamengo e no Corinthians. Mas, lamentavelmente, por tantas atrocidades no Corinthians, da atual situação, que eu já nem sei mais o que é situação-oposição, da antiga oposição, que foi situação, e da situação lamentável do Corinthians, o Corinthians não consegue ser, ou não tem sido tanto. Né? Como já foi. E o Palmeiras não era. A partir da chegada do João Paulo Sampaio em 2015, na gestão Paulo Nobre, ainda com o Alexandre Matos, com o Cícero Souza, que está muito bem na CBF, aí vem Maurício Gagliotti, Leila Pereira, que consegue manter, e não é fácil manter o João Paulo, porque todo mundo já o quis, ele continua até por fidelidade e lealdade ao Palmeiras, esse resultado. E repito, esse resultado de 142 atletas que o Palmeiras não chegaram a jogar no time de cima, mas renderam muito dinheiro e ainda estão rendendo. Porque o Palmeiras conseguiu fazer o que não fazia historicamente. Então dá para você virar o jogo. Como virou o Flamengo a partir do Bandeira de Melo, 2013, como virou o Palmeiras a partir de 2013 também com o Paulo Nobre, seguindo com o Gagliotti, com a Leila, e o Flamengo do Bandeira, com o Landim, agora com o BAP, enfim, é manutenção. E não é continuismo, é manutenção de trabalhos vitoriosos como Flamengo e Palmeiras. O Abel Ferreira é o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, trabalho mais longevo aqui do nosso futebol, nesses quase 5 anos já provou a sua capacidade. Também, desde 1914. É verdade, já provou a sua capacidade de se reinventar, de procurar soluções para o time ficar competitivo, se tornar cada vez mais competitivo. Só que nessa temporada, momento, e o Piperno compara aí Flamengo e Palmeiras, o Felipe Luiz eu acho que tem encontrado alternativas e soluções de uma maneira mais rápida que o Abel Ferreira. Então, o momento do Felipe Luiz é muito melhor do que o do Abel. E o Felipe Luiz, time também. E ainda mais considerando que o Felipe Luiz está começando a carreira dele e o Abel é mais experiente que o Felipe Luiz, então eu acho que o Felipe Luiz hoje, o momento dele é melhor que o Abel. O time é melhor, o elenco é melhor. O futebol praticado pelo Flamengo é muito melhor. Muito bonito. E também o conceito, claro, subjetivo de melhor e pro gosto. Pro meu gosto, eu prefiro ver o Flamengo do Felipe Luiz ao Palmeiras do Abel, o que não é uma crítica ao Palmeiras, pode não ser um elogio, mas é uma constatação até pelo nível de investimento do clube e do trabalho do Felipe Luiz. Assim, outro treinador conseguiria, um excelente treinador como o Tite não conseguiu. Esse elenco do Flamengo já é melhor do que aquele que o Tite tinha na mão, até para algumas trocas e muito boas. Jogadores como Jorginho e Samuel Lino, que a gente falava até e vamos falar um pouquinho mais, chegaram ao Flamengo como se tivessem nascido na Gávea, né?
Tassilos no ninho do urubu. Tem um potencial enorme e estão jogando assim. E outras opções também. E até jogadores muito importantes e que não são baratos, tipo Everton, Cebolinha e Michael, não estão legais, não estão bem, mas o Flamengo não está precisando deles, né? Então, assim, pela excelência do trabalho do Felipe Luiz e do encantamento que esse time tem gerado, né? E só para deixar claro de novo, até pelo muito que eu tenho sido xingado nos últimos tempos, ou desde a derrota do Flamengo para o Bayern na Copa do Mundo de Clubes, quando eu fiz uma postagem polêmica, né? Dizendo que o futebol daquele Flamengo, não, contra o Chelsea até contra o Bayern, o futebol do Flamengo do Jorge Jesus, o futebol do Flamengo em 80 e 82, o melhor time que eu vi na vida é de fazer virar casaca, gente. Mas é de fazer virar casaca, é um elogio exacerbado, histriônico, eu diria, até da minha característica, mas não quis dizer que naquele momento eu estava deixando de torcer para o Palmeiras, que inclusive estava no Mundial, continuaria mais uma fase na Copa do Mundo de Clubes. Então, fui muito xingado por muita gente palmeirense, gente brilhante, inclusive, brilhante mesmo, mundialmente conhecida pelo brilhantismo, que veio falar, pô, você virou Flamengo? Não, não virei. É uma maneira de elogiar, dizendo que é um futebol de virar a casaca, e quero reiterar e pedir desculpas a quem não entendeu e faz parte do jogo não entender, é uma responsabilidade nossa enquanto comunicador, jornalista, que seja tal, é dizer, quando você fala, pô, esse time tá de vontade de virar casaca, não quer dizer que eu vou virar casaca, que eu acho deplorável. E a crítica maior que a gente pode fazer é o Flávio Prado, que deixou de ser São Paulo para torcer pela Ponte Preta, que ele sempre gostou. Mas eu acho que você não pode deixar de torcer por um time. Você deixa o jornalista ficar em paz ou vai pra guerra, porque você não pode. Eu não vou deixar de ser palmeirense, como eu sou há 58 anos, que me faz gostar de futebol há 55, e ser jornalista esportivo há 35 anos por ser palmeirense. Mas não sou pago para ser palmeirense, né? Aí uma outra questão, outra discussão. Mas enfim, e de novo, o clubista não é um cara que assuma a paixão como assumi desde o meu primeiro dia como colunista da Folha da Tarde de 1990. Clubista é o colega que muitas vezes a gente sabe qual é o time dele, e ele fala que torce para um outro time, um time de fora do país normalmente, e que não é que ama o seu time, detesta dos outros, desrespeito dos outros. Aí é o clubista. Não é quem sempre assumiu a paixão e nunca teve medo de assumir a paixão, ainda que muita gente da mesma paixão acha que eu torço por outro clube.